Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Luiz Fernando Coelho, se você é novo por aqui, sou engenheiro estrutural e trabalho com projetos estruturais. E hoje nós vamos falar sobre cargas em projeto estrutural, como definir os carregamentos de modo que nós possamos otimizar um projeto estrutural e por que eu estou trazendo isso para vocês. Porque quando nós fazemos as consultorias, quando a gente faz os projetos estruturais, nós sempre vamos passar por 3 etapas. Seja na parte de concepção estrutural, que é a parte de lançamento dos elementos, pilares, vigas, lajes, enfim, ou algum outro elemento, seja nas fundações também. A segunda etapa é a parte de análise estrutural, que é quando a gente vai avaliar o nosso projeto. E quando nós estamos fazendo uma parte de otimização da estrutura, ou seja, resolvendo o nosso projeto estrutural, nós vamos passar por essas 2 etapas, a parte de concepção e a parte de análise. Porém, na parte de concepção estrutural, que é quando nós lançamos os elementos, nós também precisamos fazer o lançamento das cargas, dos carregamentos, das ações. Tá? Por quê? Porque de nada adianta nós fazermos uma análise estrutural se nós não soubermos lidar muito bem com as ações que estão atuando na estrutura. Dessa forma, como que funciona? O caminho das ações na estrutura vai fazer com que eu tenha os momentos fletores, vai fazer com que eu tenha uma relação de rigidez entre os elementos a partir das ações na estrutura. Então, de nada adianta eu já ir para análise estrutural se eu não souber fazer a etapa de carregamento, a etapa de quais são as ações na estrutura, quais são os carregamentos de parede, como definir corretamente os carregamentos de parede, como definir corretamente as cargas acidentais, as cargas de revestimento, cargas de empuxos, cargas de utilização que vão estar dispostas na laje, as cargas de telhado também. Então, todas essas cargas, todas essas ações vão fazer com que eu tenha momentos fletores. Então, por isso que de nada adianta eu analisar a estrutura sem antes souber avaliar, sem antes eu ter um critério, sem antes eu ser crítico, digamos assim, quando eu estou fazendo a parte de concepção, a parte de carregamento na estrutura, tá? Então, hoje eu trouxe para vocês uma estrutura aqui para a gente avaliar, tá? Quais são os erros de carregamentos que existem aqui e como fazer a parte correta, como lançar corretamente os carregamentos na estrutura, tá? Então, o que eu preciso avaliar antes? Eu preciso entender que uma otimização estrutural ela vai sempre partir da concepção, da análise, tá? E aí sim eu vou entrar na parte de otimização. E como eu comentei antes, a parte de carregamentos, de ações, ela faz parte da concepção estrutural. A partir disso, a parte de carregamentos, o que nós precisamos levar em consideração? Todo e qualquer tipo de carga, pessoal, nós vamos utilizar a NBR 6120, tá? Nós temos a última atualização de 2019, tá? Que é quando nós temos... Agora a gente tem mais opções de carregamentos, mais detalhadamente os carregamentos, e é nela que nós vamos trabalhar, tá? Por quê? Como eu comentei, as cargas são o principal fator variante, digamos assim, numa estrutura, tá? Então, nós precisamos ainda assim avaliar referente às cargas, não só as cargas de utilização, não só a carga de revestimento, não só a carga acidental, não só a carga de vento. Nós precisamos interpretar que existe um concreto armado, que existe elementos, que existe o peso próprio das estruturas, tá? Então, quando nós estamos falando de carregamento, não imaginem que é apenas carga de utilização, carga que está apenas na 6120. Nós também vamos falar sobre peso próprio. Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, a gente vai aumentando os elementos, aumentando seção transversal, de uma maneira que, às vezes, o peso próprio do elemento vai fazer com que eu tenha um deslocamento maior, vai fazer com que eu tenha momentos fletores maiores, vai fazer com que eu tenha esforços maiores na estrutura por conta do peso próprio. Tá? Lembram quando a gente fazia parte de dimensionamento à mão? A gente precisava considerar 2.500 kg quando é concreto armado, referente à seção transversal. Então, consequentemente, quando eu estou fazendo um processo de otimização da minha estrutura,
Eu não posso olhar para a parte de carregamento apenas referente à carga acidental, apenas referente a cargas que nós vamos atribuir à estrutura, mas também nós precisamos interpretar isso referente ao peso próprio dos elementos, tá bom? Agora, além disso, claro que nós precisamos também avaliar as cargas acidentais, tá? E referente às cargas acidentais, nós já vamos ir para 6120, tá? Mas o que eu quero atentar a vocês é que vocês sempre precisam avaliar o projeto arquitetônico, tá? Porque teve um caso recente, tá? Num processo de consultoria que nós estávamos fazendo de otimização de um projeto estrutural, no qual nós tínhamos um vão de 10 metros acima de uma garagem, e acima dessa garagem, na verdade o vão de 10 metros era a garagem, e acima dessa garagem nós tínhamos uma suíte, tá? E apenas um terraço, digamos assim, de utilização. A engenheira, tá, fazendo o projeto estrutural, ela acabou atribuindo a esse terraço, pela 6120, 200 a 300 kg por metro quadrado. Até aí, ok, está tudo dentro da norma, avaliou o projeto arquitetônico e está ok. Só que, no momento que nós estamos avaliando o projeto arquitetônico, nós também precisamos avaliar a utilização desse projeto arquitetônico. Ou seja, esse terraço, que era de uma suíte, na parte superior, estava sendo considerado com acesso ao público. Ou seja, o meu carregamento é como se eu tivesse várias pessoas nesse meu terraço. Só que, avaliando o projeto arquitetônico, nós interpretamos que a suíte é do casal, a utilização vai ser do casal. Aquele terraço é apenas para compor o projeto arquitetônico na parte superior. Ou seja, o que estava tendo problema de deslocamento na minha estrutura era o simples fato de eu estar considerando o carregamento na minha laje apenas pelo nome terraço e não pela utilização e não pela funcionalidade do projeto arquitetônico. E isso vocês vão perceber muito em projetos arquitetônicos, que vocês não podem levar em consideração apenas o que está escrito lá no projeto arquitetônico, se é um terraço, se é, enfim, uma cobertura. Às vezes essa cobertura ela é inacessível a pessoas, então eu preciso considerar um carregamento diferente. Então, essa análise crítica referente aos carregamentos vão fazer com que você tenha uma otimização do projeto, tá bom? Então, sempre avaliem o projeto arquitetônico, tá? E além disso, além de avaliar o projeto arquitetônico, nós também precisamos avaliar a 6120, tá? Que são as cargas de utilização, as cargas acidentais. Então, na 6120 de 1980, pessoal, ela era mais simples, tá? Agora, em 2019, a gente tem um detalhamento maior referente a isso. Então, por exemplo, isso aqui são carregamentos, tá? Em kN por metro quadrado, tá? Mas depois lá no software vocês vão entender que a gente faz essa transformação para quilograma-força, enfim, mas isso é uma anotação que vocês já estão habituados, digamos assim. Então, na parte da 6120, tá? Eu peguei apenas a parte da tabela que é necessária para edificações residenciais, tá? Então, para dormitórios, nós temos aí 1,5 kN por metro quadrado, sala, cozinha, copa, sanitários, tudo parte de corredores dentro de unidades autônomas, ou seja, corredores de apartamentos, 1,5 kN por metro quadrado, que é 150 kg por metro quadrado, tá? Para simplificar. E a gente tem a parte de despensa, lavanderia, quadras esportivas, enfim, isso aqui falando de edificações residenciais. Mas o que eu quero me atentar aqui é que nessa tabela nós não temos a parte de revestimento, tá? É apenas uma carga acidental de utilização. O que eu quero me atentar com vocês, por exemplo, num processo de otimização, nós vamos utilizar o que está na 6120, avaliando também o projeto arquitetônico. Ou seja, se eu tiver algum elemento no meu projeto arquitetônico que não está condizente com a 6120, eu vou avaliar a utilização do projeto arquitetônico, tá bom? Agora, o que nós não temos aqui é a parte de revestimento, tá? Nós não temos uma consideração referente a revestimento. Por quê? Porque nós precisamos avaliar o projeto arquitetônico. Sempre, em todos os casos, nós precisamos avaliar o projeto arquitetônico. Por quê? Porque, por exemplo, no ambiente que eu estou, aqui no estúdio, tá? Eu tenho um piso, tá? No qual ele possivelmente tem algum tipo de regularização, e eu tenho um piso de madeira, digamos assim.
Na minha parte superior, na minha laje superior, eu não tenho gesso, eu apenas tenho a laje e provavelmente na parte superior eu tenho um piso de madeira também. Então, o que eu preciso avaliar? Detalhadamente o projeto arquitetônico. Vamos pegar um projeto arquitetônico aqui e vamos avaliar juntos, tá? O que nós podemos levar em consideração aqui? Eu já tenho informações, tá? Que eu tenho uma laje no meu projeto arquitetônico, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho a planta aqui, tá? Do meu projeto, sala comercial, uma estar, jantar, cozinha, um hall de entrada, dormitório 1. Opa, não está aparecendo para vocês? Está, né? Dormitório 2, banheiro social, a parte de garagem, a parte de escada, enfim, detalhe completo aqui, tá? O que a gente precisa avaliar referente a carregamentos de revestimento, tá? Nós precisamos avaliar qual que é o tipo de pavimento, se vai ter contrapiso ou não, se vai ter impermeabilização, se vai ter regularização da laje, qual que é o tipo da laje, se vai ter reboco e se vai ter o forro suspenso. Ou seja, todas essas informações vão fazer com que eu chegue a um carregamento de revestimento, tá? Na universidade, pessoal, a gente tinha o hábito, tá? Pelo menos onde eu estudei, a gente pega a carga de utilização, por exemplo, a gente vai dimensionar uma laje. A gente pega a carga de utilização, por exemplo, da 6120, de 150 kgf por metro quadrado, ou 1,5 kN, e carga de revestimento a gente coloca 100 kgf por metro quadrado, ou 1 kN por metro quadrado, e parte para o dimensionamento. Só que nós não aprendemos que nós precisamos avaliar o projeto arquitetônico para interpretar qual que é a carga de revestimento. Por quê? Num processo de otimização, quando nós estamos avaliando momentos fletores, nós estamos avaliando as ações. E para nós ter uma redução de ações, para nós encontrar as ações de uma maneira mais aproximada com o real, nós precisamos avaliar criteriosamente qual que é cada camada. Qual que é a camada de pavimento, qual que é a camada de contrapiso, quantos centímetros de contrapiso. Então, toda essa relação nós precisamos interpretar para chegar a um valor lá dentro do EBERIC, para chegar a um valor na parte de dimensionamento. Tá? Então, avaliando o projeto arquitetônico. Por exemplo, nós temos a laje inferior, tá? Que, por exemplo, aqui está escrito laje maciça, tá? Mas isso vai partir do dimensionamento. O que nós temos? Nós temos uma laje, tá? E avaliando que nós estamos numa circulação, o que nós interpretamos pelo modelo construtivo? De que nós vamos ter sim um pavimento, tá? Seja um porcelanato, nós vamos ter um contrapiso, e avaliando o projeto arquitetônico, pessoal, nesse caso nós não vamos ter a parte de impermeabilização, tá bom? Nós vamos ter algum tipo de regularização da minha laje? Talvez sim, talvez não. Isso nós vamos interpretar depois. Tá? Nós temos a laje propriamente dita, que vai considerar o peso próprio já. Nós temos a parte de reboco. Será que nós temos reboco? Vamos pensar o seguinte. Senta com o arquiteto, conversa com o arquiteto e vamos pensar o seguinte. Se nós vamos ter gesso, levando em consideração que nós estamos trabalhando com uma laje treliçada em EPS. Se nós vamos fazer o acabamento do gesso, nós não vamos precisar fazer a parte de reboco. Tá? Nós não vamos precisar rebocar, a não ser que seja um pedido da mão de obra, a não ser que seja um pedido do cliente final. Então, essa é uma relação que a gente tem que ter sempre uma conversa, tá? E não custa nada enviar um WhatsApp, enviar uma mensagem para o cliente, enviar uma mensagem para o arquiteto pedindo. Arquiteto, a gente vai fazer gesso nessa edificação, nesse projeto residencial. Nós vamos fazer a parte de regularização da laje, nós vamos fazer a parte de reboco inferior à laje. Às vezes ele vai dizer, não precisa, a gente vai fazer apenas o gesso, com acabamento vai ser na laje mesmo. Não vamos fazer impermeabilização. Então, todo esse processo de encontrar o carregamento também vai de uma conversa com o arquiteto. Tá? Então, por exemplo, nesse caso nós não temos a parte de reboco abaixo da laje, temos a parte de gesso. Tá? Então, considerando isso, eu já tenho uma redução de carregamentos também na minha laje, que provenientemente consequentemente, né, eu vou ter um menor carregamento em área de influência, vou ter um menor carregamento na minha laje, vou ter um menor carregamento nos meus pilares, e sim, eu vou ter um menor carregamento lá na minha fundação. Então, o simples fato de nós avaliarmos criteriosamente essa parte de revestimento na estrutura faz com que eu tenha uma otimização dos meus carregamentos no projeto estrutural como um todo. Tá? Então,
vou voltar a frisar aqui que nós precisamos sempre avaliar o projeto arquitetônico, tá? Agora, avaliando aqui dentro do EBERIC, pessoal, nesse nosso caso, o que nós temos, por exemplo, aqui, ó, na nossa carga acidental da laje do pavimento superior. Nós estamos considerando 150 kgf por metro quadrado, tá? E revestimento de 100 kg por metro quadrado. Igual eu comentei, às vezes é por padrão, vocês já colocam 150, 100 e mete para frente, tá? Só que, pessoal, o que nós precisamos avaliar? Criteriosamente, as cargas de revestimento. E para nós avaliar isso, a gente vem em sistemas, cargas típicas, e aqui a gente tem a configuração, tá, que nós tínhamos aqui referente a pavimento, contrapiso, impermeabilização, regularização, a laje, o reboco e o forro suspenso. Ou seja, nesse nosso projeto arquitetônico, o que nós avaliamos? Nós vamos ter sim um porcelanato, tá? Então, levando em consideração, lembra que ó, eu não estou vendo aqui qual que é o ambiente, tá? Eu apenas estou avaliando essa parte de revestimento, tá? Aqui dentro do EBERIC. Então, por exemplo, no nosso caso, avaliamos o projeto arquitetônico, nós vamos levar em consideração que temos um porcelanato de 1.800 kg por metro cúbico, tá? De 1 centímetro. 5 centímetros de contrapiso, pessoal, é bastante coisa, tá? 5 centímetros de contrapiso é bastante coisa. Geralmente eu considero de 2,5 a 3 centímetros, tá? Referente a contrapiso. Sempre levar em consideração também o peso específico dos elementos, tá bom? Agora, impermeabilização eu não tenho, tá? Regularização também não tenho. Reboco eu também não tenho. Eu não vou fazer o reboco, vou fazer apenas a parte do gesso, então também é zero. E a parte do forro suspenso, nós também vamos pegar na 6120 referente aos carregamentos. Então, por exemplo, um forro de gesso com um gesso acartonado, que são aquelas placas grandes de placas de gesso, ele tem 15 kg por metro quadrado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar 1 centímetro aqui e posso colocar 1.500 kg por metro cúbico. Automaticamente eu já vou ter os meus 15 quilos, digamos assim. Deixa eu voltar aqui. Opa. Vou colocar como zero. Eita, caramba. Deixa eu voltar. Sistemas, cargas típicas. Tínhamos aqui pavimento de 1 centímetro, contrapiso de 3, impermeabilização 0, regularização, forro suspenso. Aqui estamos com 1 centímetro. Está certo? Está certo ou está errado? 81,96, ok, tá certo. Tá? Então eu tenho 15 kg por metro cúbico, isso levando em consideração 15 kg por metro quadrado, tá? Isso levando em consideração já a estrutura do gesso com a parte do gesso em si, tá? Agora, se eu estiver trabalhando com placas de gesso, aquelas que são em placas de 60 por 60, essas placas de 60 por 60, levando em consideração o gesso e a estrutura, tá? Eu tenho 25 quilos. Então, por exemplo, Luiz, eu não sei qual que é o gesso que vai ser utilizado na residência. Utilizo o pior caso, de 25 quilos por metro quadrado, tá? Então, aqui a gente tem 2.500 quilos por metro cúbico e eu utilizo aqui 1 centímetro, tá? Porque eu tenha 25 quilos a mais na minha carga de revestimento. Ou seja, veja bem, nós ajustamos as cargas que estávamos olhando referente a revestimento conforme o projeto arquitetônico. E, ao invés de utilizar 100 quilos por metro quadrado, nós precisamos utilizar 106 quilos por metro quadrado, que foi o resultado que nós encontramos ali no cálculo da carga de revestimento. Agora, e se eu não tiver a carga de gesso? E se eu não tiver um contrapiso? Tá? Que é o caso, por exemplo, às vezes de cargas de cobertura. Tá? Então, avaliando o projeto arquitetônico, novamente, o que nós precisamos interpretar? Desconsiderem que está escrito laje maciça, tá? Porque a parte de laje a gente faz o dimensionamento na hora do projeto estrutural. E geralmente é o engenheiro estrutural quem define o tipo de laje, tá, que vai ser utilizado na estrutura, a não ser que venha um pedido do cliente e fala, ó, quero utilizar uma laje treliçada, quero utilizar, enfim. Então, isso é sempre uma relação de engenheiro com o arquiteto com o cliente final, tá bom? Referente ao acabamento da laje da cobertura, pessoal. O que nós temos de carregamento? Vamos imaginar agora a parte de construção, tá?
concretamos a laje superior, tá? Percebam que no projeto arquitetônico eu não tenho gesso, ou seja, eu vou sim precisar fazer um reboco na parte inferior da laje, tá? Eu tenho impermeabilização? Não. Tenho parte de carga de contrapiso? Não. Eu apenas tenho a parte da laje, a parte da regularização na parte inferior, tá? Talvez eu tenha uma regularização na parte superior, isso a gente ainda precisa conversar com o arquiteto para definir, e eu tenho a carga de telhado, tá bom? Então, o que eu preciso avaliar aqui? Rigorosamente, está lançado aqui 100 kgfm por metro quadrado. Porém, eu preciso ainda assim avaliar em cargas típicas qual que vai ser a configuração. Ou seja, eu vou ter algum tipo de piso na parte superior? Não vou ter. Vou ter um contrapiso na parte superior? Também não vou ter. Impermeabilização também não. Regularização, vamos colocar 2 centímetros de regularização após a concretagem da laje para a gente posicionar as tesouras na cobertura. Vamos fazer 2 centímetros. Percebam que aqui é um jogo de análise referente à construção, referente ao projeto arquitetônico. Mas sempre converse com o arquiteto, tá bom? Reboco, vamos considerar mais 2 centímetros de reboco na parte inferior. Ou seja, ao invés de, nessa configuração, eu estar considerando 100 kgfm por metro quadrado, que era o padrão, digamos assim, eu estou considerando 84 kgfm por metro quadrado. Então, automaticamente, claro, eu posso configurar, digamos assim, uma carga típica aqui para ter como padrão? Posso, mas eu, Luiz, nos meus projetos estruturais, eu prefiro fazer o cálculo, verificar qual que é a carga e vir aqui e lançar manualmente, tá? Então, eu teria aqui 81 kg por metro quadrado. Além disso, pessoal, nós precisamos interpretar a carga de telhado, tá? A carga de utilização. Pela 6120, tá? Cargas de cobertura, ou seja, cargas de utilização na cobertura. Em alguns casos, opa, cadê? Eita, cadê aqui meu desenho? Aqui. Em alguns casos, pessoal, a gente teria que utilizar 100 kgfm por metro quadrado na parte de cargas de utilização, tá? Na carga acidental. Em outros casos, no qual nós temos um forro que é inacessível a pessoas, ou seja, não vai ter uma pessoa lá em cima, não vai ter uma utilização, e mesmo que tenha, não chega a 100 kg por metro quadrado, tá? Então, na norma, pessoal, na 6120 de 1980 e de 2019, existe ainda assim, não é tão claro quanto a carga de cobertura, acidental de cobertura, tá? Então, por exemplo, o que eu avalio nos projetos estruturais? Quando eu tenho um forro que é inacessível a pessoas, ou seja, uma cobertura no qual vou ter apenas o telhado, tá? Vou ter apenas o telhado com a laje e não vai ter acesso a pessoas, eu utilizo 50 kg por metro quadrado, tá? E a carga de revestimento eu já demonstrei para vocês. Além de utilizar a carga de telhado, ou seja, como definir a carga de telhado na estrutura, tá? Aqui nós temos duas tabelas, tá? A tabela 5 que é referente a telhas, a tabela 6 que é referente à composição de telhados. Se eu tenho laje, tá? Se eu tenho laje, eu posso considerar um peso na superfície. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, avaliando o projeto arquitetônico, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, aqui no meu projeto arquitetônico, telha sanduíche, que é um zinco mais isopor com inclinação de 8%. Ou seja, eu sei que é uma telha de alumínio, tá? De até 8 milímetros aqui. Eu vou colocar uma espessura de até 8 milímetros, com estrutura metálica de aço, tá? Agora, Luiz, eu não sei se vai ser feito de aço, não sei se vai ser feito de madeira. Então, utiliza a pior situação. Então, por exemplo, pega aqui uma telha de fibrocimento com espessura de até 5 milímetros e estrutura de madeira. Tá? Eu tenho aqui 0,4 kN, ou seja, 40 kg por metro quadrado. Se eu tenho laje na minha estrutura, eu posso vir aqui e considerar uma carga extra, tá? Acidental, de 40 kg por metro quadrado. E aí eu já considerei a minha carga de telhado. Agora, pode ser que
eu não tenha laje na parte da cobertura. Pode ser que eu tenha apenas as vigas. E aí, como fazer o lançamento das cargas de telhado nesse meu projeto, no qual eu não tenho laje, eu não posso considerar uma carga de telhado, digamos assim, na laje, tá? Nós vamos precisar avaliar, pessoal, duas situações. Primeiro, são de cargas pontuais na estrutura, tá? E essas cargas pontuais, confesso que ela é um pouco mais complicada, digamos assim, de nós encontrarmos, tá? Porque nós precisamos avaliar o peso próprio das tesouras, nós precisamos ter o projeto das tesouras, tá? Para que a gente possa lançar isso lá dentro do F2, tá? Com o carregamento de peso próprio, com o carregamento da área de influência, por exemplo. Nesse nosso projeto, vamos supor que nós tenhamos aqui uma tesoura exatamente nesse nosso vão aqui. Eu preciso avaliar aqui a minha área de influência dessa tesoura, ou seja, essa minha tesoura ela vai ter a influência, por exemplo, eu tenho uma outra tesoura aqui, tá? Então, essa minha tesoura aqui, ela tem uma área de influência que ela vem, deixa eu traçar uma linha aqui, fazer assim, deixa eu pegar essa linha, jogar aqui para cima, deixa eu traçar uma aqui. Vamos supor que eu tenha uma outra linha de tesouras, digamos assim, nessa minha viga 306. Tem uma tesoura aqui passando sobre a 301, 302, 304 e tem uma outra tesoura aqui na minha 307, tá? Não vou fazer o desenho das outras aqui. Mas o fato é que eu tenho uma área de influência exatamente aqui, tá? Dessa minha tesoura. Deixa eu fazer uma captura aqui para mim poder desenhar. Então, essa minha tesoura aqui, ela tem uma área de influência, tá? Que vai estar nessa região aqui, tá? Então, levando em consideração a composição dos telhados, por exemplo, se eu tenho uma composição lá de 40 kg por metro quadrado, eu preciso levar em consideração que aqui eu tenho, deixa eu medir aqui, a área de influência de 1,89, 1,90, digamos assim, na parte de espaçamento entre tesouras. Então, se eu tenho 1,90, tá? 1,90 vezes 40 quilos, eu tenho 76 quilos lineares. Tá? Esses 76 quilos lineares, eu poderia colocar sobre a viga, ou eu posso colocar também como cargas pontuais. E aí, pessoal, a gente vai precisar entrar dentro do F2 para fazer essa relação do modelo da tesoura, tá? Com os 76 quilos lineares na tesoura, mais o peso próprio, tá? Na verdade, já está considerando peso próprio, e eu preciso encontrar quais são as reações de apoio em cada ponto. Essas reações de apoio eu vou considerar em cada apoio da minha viga, tá? Em cada apoio da minha tesoura. Como que eu geralmente faço, pessoal? Caso eu não tenha, digamos assim, o desenho da tesoura, porque é muito difícil, tá? Principalmente nesses casos residenciais, para mim nunca veio o projeto da tesoura, digamos assim. Então, dessa forma, eu acabei nunca fazendo, digamos assim, em lançar as cargas pontuais. Agora, se eu tenho, por exemplo, essa minha tesoura aqui, e eu tenho áreas de influência, eu sei que vai estar, digamos assim, uma parte da tesoura vai se apoiar nessa minha laje aqui, tá? Nessa minha viga, uma outra parte da tesoura vai se apoiar nessa minha viga central, uma outra parte da tesoura vai se apoiar aqui, uma outra parte da tesoura vai se apoiar nessa minha outra viga. Ou seja, eu sei que o meu telhado ele vai se apoiar nessa direção. Então, consequentemente, as vigas que vão receber esse carregamento são as vigas transversais. Então, ao invés de agora eu pegar a distância dessas tesouras aqui, tá? Para verificar a área de influência, eu vou pegar essa outra distância, porque é a área de influência da viga. Então, consequentemente, agora eu vou pegar essa área de influência, tá? Então, eu tenho 101,33, não está aparecendo para vocês, tá? Deixa eu medir aqui novamente e deixa eu trazer para cá, tá? Então, essa minha distância aqui, ela é de 1,33. Então, 1,33, vamos voltar lá.
tá? 1,33 vezes 40, que é a minha composição do telhado. Nesse caso, tá? Eu tenho 53 quilos. Então, esses 53 quilos eu vou colocar linearmente sobre essa viga. Agora, essa minha viga 302, tá? Só por exemplo aqui, ó, na minha 301, eu vou colocar aqui uma carga extra acidental de 53 kgf por metro. Tá? E isso aqui eu vou colocar para todas as vigas. Tá? Nessa onde eu tenho o apoio. Opa, não copiou. Vamos lá, carga extra. Aqui. Agora, a minha viga 302, ela tem uma outra área de influência. Então, ela vai pegar daqui até o centro dessa aqui. Então, eu tenho 3,20, mais ou menos, tá? Tenho 3,20. Então, automaticamente, 3,20 vezes 40, eu tenho 128 quilos, tá? Lineares aqui. Pessoal, isso aqui é uma maneira de simplificar, tá? 120, acho que era, né? Vou fazer novamente aqui. Eu tenho 3,20 vezes 40, 128, aí, ó. Então, eu coloco aqui uma carga extra de 128, tá? Claro, pessoal, isso aqui é uma forma de nós otimizar, digamos assim, uma forma de nós lançarmos de uma maneira mais objetiva, tá? Por quê? Porque nem sempre nós vamos ter o detalhamento, nem sempre nós vamos ter o tipo de cobertura, nem sempre nós vamos ter a posição, tá, das tesouras. Então, consequentemente, a gente precisa avaliar a estrutura, avaliar a cobertura, muitas vezes conversar com o arquiteto, porque essa maneira de colocar pontualmente os carregamentos, deixa eu abrir aqui, do telhado, é difícil. Confesso que ainda não recebi um projeto no qual a gente tenha a estrutura de madeira, tá? E que a gente também não foi contratado para fazer a parte das tesouras e estruturas de madeira, senão, aí sim a gente poderia realmente colocar cargas pontuais sobre a laje, realmente colocar cargas pontuais sobre as vigas, tá? Especificamente aonde a gente tem a cobertura, mas a 6120 ela ainda nos traz uma situação no qual nós podemos avaliar uma composição dos telhados, nós podemos avaliar o peso das telhas e aplicar sobre a laje, quando eu tenho laje lá na cobertura, tá? Então, essa parte de carregamento do telhado é uma parte que existem várias maneiras de nós considerarmos, tá? Agora, referente a telhado também, pessoal, já chegando lá em cima, e ainda não falamos da parte de carga de parede, tá? Nós temos a carga de reservatório. E para isso, pessoal, nós sempre precisamos considerar, digamos assim, o carregamento do reservatório cheio, tá? Eu lembro que ainda na universidade a gente teve uma prova de dimensionamento de pilares, no qual quase que todos os alunos tiraram 0, tá? Todo mundo foi mal nessa prova. E o único erro de todo mundo nessa prova, tá? Eu não esqueço até hoje, foi que nós não consideramos o carregamento do reservatório. E levando em consideração, pessoal, em projeto estrutural residencial, a maior parte dos carregamentos, vocês vão perceber que está no reservatório. Está na região, nos pilares que tem continuidade com o reservatório. Porque é uma incidência de cargas, um carregamento muito grande, no qual precisa ser considerado. Então, foi uma pegadinha essa prova, mas foi algo que fez nós nunca mais esquecermos de utilizar a carga de reservatório. Então, estou trazendo isso para vocês, tá? Porque talvez você esteja iniciando e talvez isso passe despercebido, sem preocupação. Talvez você esteja já fazendo um projeto estrutural e você precisa se atentar um pouco mais a isso, tá? Mas o fato é que nós precisamos sempre considerar o reservatório no seu limite, tá? Então, avaliando novamente o projeto arquitetônico, tá? Nós precisamos identificar qual que é o volume do reservatório. Aqui não está descrito, né, nesse projeto. Reservatório, mas eu sei que são 1.500 litros, tá, pessoal? São 3 caixas de 500 litros. Então, o que nós precisamos avaliar aqui, tá? Deixa eu... Peguei um projeto aqui que não está especificado.
olha só. Mas eu sei, tá, que esse aqui são 1.500 litros, tá bom? Então, vamos voltar aqui na parte de reservatório, pessoal. O que nós temos aqui? Algumas opções, umas opções mais assertivas, outras opções que vão ser mais abrangentes, digamos assim, mas os resultados sempre vão dar muito próximos, tá? Nós ainda assim nós precisamos avaliar um pior caso da estrutura. Por exemplo, nesse nosso caso, eu sei que eu tenho 1.500 kg no meu reservatório. Avaliando, tá, novamente o projeto arquitetônico, que no caso que eu mostrei para vocês não está descrito, mas são sim 1.500 kg. A gente tem um reservatório, tá? Peguei aqui uma dimensão da Forte Plus, no qual a gente tem uma capacidade em litro em 1.500. Nossa dimensão E é 1,43, tá? Só que no projeto estrutural, o que nós podemos fazer como que eu faço, tá? A gente pega os 1.500 quilos, tá? Eu sei que é um reservatório de 1.500 quilos e eu avalio sempre o pior caso. Por exemplo, se eu tivesse 3 reservatórios aqui de 500 quilos, eu poderia pegar e fazer um carregamento por área, tá? Aqui no Eberic a gente tem modelo por área e eu coloco aqui 500 kg, por exemplo, tá? Uma carga adicional. Dou um OK. Eu clico no primeiro ponto, percebe que aqui embaixo ele pede qual que é a carga por área. Então ele já pede qual que é o ponto final. Então presta atenção agora. Se eu tenho uma caixa d'água de 500 litros, eu sei que eu tenho 500 quilos, tá? E esses 500 quilos eu não vou colocar o diâmetro da caixa, eu vou colocar 1 metro quadrado. Ou seja, em 1 metro quadrado eu tenho 500 quilos, que isso vai representar o volume da minha caixa d'água. Se eu tivesse uma caixa d'água de 1.000 litros, eu vou colocar 1 tonelada, ou seja, 1.000 kg-força, em 1 metro quadrado. Tá? Então, percebam que aqui no Eberic não existe a possibilidade de nós desenharmos, digamos assim, um quadrado, a não ser que eu já tenha um desenho na minha arquitetura. Tá? Então, de modo a facilitar, como que a gente faz? Eu escrevo aqui, arroba, tá? Eu coloco 100,100. Ou seja, eu vou desenhar um retângulo com 1 metro por 1 metro, tá? 100 centímetros e 100 centímetros. Então, eu já tenho agora aqui 500 kg por metro quadrado, tá? Eu posso fazer novos ou eu posso copiar isso aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 3 caixas de 500 litros, eu posso fazer dessa maneira. Agora, avaliando um pior caso desse reservatório, o que eu posso fazer ainda? Eu posso considerar, sabendo que eu tenho 1.500 litros, tá? 1.500 quilos, eu posso considerar ainda 1.500 kg-força por metro quadrado, exatamente no centro, tá? 100,100, exatamente no centro da minha laje. Ou seja, eu estou trazendo uma pior hipótese para a minha laje. Eu estou colocando todo o meu carregamento no centro. Por quê? Porque eu não tenho a posição das caixas. Então, automaticamente eu vou considerar a pior situação, tá bom? Lembrando, sempre considerem cargas de reservatório no seu limite, tá bom? Agora, pessoal, referente a carregamentos de parede. Deixa eu pegar aqui. Referente a carregamento de parede. Nós temos algumas situações, tá? Que é carga de chapisco, carga de embolso, carga de reboco, tá? Que nós precisamos considerar na estrutura. Ou seja, sempre que nós estamos avaliando o projeto estrutural, na universidade a gente entendeu que uma parede ela tem 1.300 kg-força, tá? Por metro cúbico. Isso aqui ainda assim está descrito na 6120 de 1980. Porém, a 6120 ela atualizou, tá? E nós não temos mais esse 1.300 assim. Por quê? Porque nós precisamos avaliar agora referente ao reboco também, tá? E levando em consideração 1.300 kg-força por metro cúbico, é quase que uma parede em alvenaria estrutural, tá? Os blocos eles passaram por um processo de industrialização no qual eles são mais leves, tá? Blocos cerâmicos antigos, sim, eles eram mais pesados. Só que hoje em dia eles já não chegam a esse peso, tá? Às vezes é 800 kg, às vezes é 900 kg. Então, nós precisamos agora otimizar o nosso projeto estrutural a partir das cargas de parede. Porque, por hábito,
Antigamente nós utilizávamos 1.300 kg por metro cúbico, independente do reboco, independente do tipo de bloco. E agora, pessoal, nós podemos utilizar e fazer uma avaliação referente a qual é o meu enchimento, qual é o meu emboço, reboco, chapisco, tá? De modo que eu tenha uma otimização, de modo que eu tenha realmente uma aproximação da carga real que vai ser utilizada na estrutura. Então, antigamente nós sim utilizávamos 1.300. Tá? Eu trouxe um projeto aqui no qual está sendo utilizado 1.300. Então, se eu pegar aqui na edição, eu tenho 1.300 kg por metro cúbico. Agora, vamos avaliar o seguinte. Novamente a gente vem em estrutura, sistema, cargas típicas e aqui a gente tem a parte de lajes, tá? Que a gente já avaliou, parte de patamares, lances de escada, rampas, paredes. Recomendo que vocês leiam isso aqui, tá? Por exemplo, vem aqui em patamar, verifique o que está sendo considerado em patamar, venha nos lances da escada, verifique qual que é o tipo do pavimento piso, qual que é o contrapiso, qual que é o pavimento do espelho, às vezes tem às vezes vai ser uma escada que vai ser apenas acabada no reboco, às vezes é uma escada que vai ser apenas acabada com pedra, então um granito, um mármore, isso tudo vai influenciar no carregamento. Isso tudo, se influencia no carregamento, vai influenciar na análise estrutural. Então, por isso que eu estou trazendo com mais ênfase essa parte de carregamentos na estrutura, tá? Porque isso faz total diferença na parte de análise estrutural. Tá? A parte de rampa, tá? A gente tem uma outra situação. Parte de paredes, tá? Que é o que a gente viu agora. O que nós vamos avaliar? Esquecem os 1.300 kg por metro cúbico. Por quê? Porque agora, para cada situação, eu vou ter um tipo de carregamento. Às vezes eu vou ter parede que vai estar acabada, às vezes eu vou ter uma parede com um bloco de 9 centímetros, às vezes eu vou ter uma parede de 11,5, com um bloco de 11,5, às vezes eu vou ter uma parede com um bloco de tijolo maciço. Então, automaticamente, os 1.300 kg por metro cúbico, eles vão ser totalmente variáveis. Nós já não vamos mais utilizar os 1.300, tá? Então, a gente recebe muito projeto, pessoal, para fazer a parte de otimização, e esse é um dos pontos mais importantes, referente a carregamentos. Então, por exemplo, o que nós precisamos interpretar aqui? Nós temos o revestimento 1, revestimento 2, enchimento, a parte de revestimento 3, revestimento 4, tá? Porque são as duas faces da parede. Às vezes tem parede que eu vou rebocar a parte interna, vou fazer um revestimento na parte externa. Então, automaticamente eu vou ter vários tipos de cargas, tá? Então, por exemplo, se a gente avaliar uma parede de 15 centímetros, tá? No qual nós temos aqui um bloco de... uma parede final aqui. Deixa eu pegar de... É difícil a gente... isso em obra a gente já viu, tá, pessoal? Que é difícil a gente finalizar a parede com 15 centímetros. Por exemplo, hoje, com paredes de 15 centímetros, hoje a gente finaliza com 17, 16. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, estamos finalizando uma parede com 11,5, por exemplo. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está avaliando que a gente vai fazer um emboço, digamos assim, de 1 centímetro, mais um revestimento final, que é o acabamento final, com 1 centímetro, um enchimento, um bloco de 11,5, tá? Um revestimento aqui com 1 centímetro também, tá? Que é o emboço, e mais um revestimento aqui de 1 centímetro, que é o acabamento final, que é o reboco, tá? Essa união, tá? Essa relação, percebam que o meu bloco de 11,5, o meu tijolo cerâmico vazado de vedação de 11,5, ele está sendo considerado como 800 kg por metro cúbico. E não 1.300. Claro que na sua composição a gente vai ter uma relação referente ao reboco, referente ao emboço, só que o bloco em si é 800 kg por metro cúbico. Tá? E isso aqui, pessoal, vai fazer total diferença. Tá? Então vamos levar em consideração que eu tenho a minha parede utilizando o bloco de 11,5, tá? Mas eu tenho aqui mais 1 centímetro de emboço, mais 1 centímetro de reboco. E é difícil às vezes chegar nisso, tá? Às vezes eu tenho 2 centímetros de emboço mais 2 centímetros de reboco. Mas dessa maneira eu também nunca vou conseguir finalizar minha parede com 15, que é o projeto arquitetônico. Então, existe uma variação muito grande também aqui referente à mão de obra, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção nos carregamentos, tá? Nos carregamentos que estão sendo utilizados. Então, por exemplo, nesse caso,
que eu vou finalizar uma parede com 15,5, tá? Deixa eu dar um OK. Deixa eu verificar aqui agora. E ao invés de eu utilizar aqui 1300, eu vou utilizar o meu grupo de configuração. E aqui eu vou procurar a parede que eu acabei de configurar, de 15,5, tá? Então, ao invés de eu ter um carregamento, tá, de 1.300 kg por metro cúbico, agora eu tenho um carregamento de 1.083. Percebam que são 200 kg aí de diferença. Existe uma grande diferença. E 200 kg por metro cúbico de diferença é muita coisa, pessoal. É muita coisa. Porque antes que eu tinha aqui, por exemplo, uma altura de 2,66. Pô, Luiz, da onde esse 2,66? Já vou explicar para vocês. A gente traça aqui um corte na estrutura, tá? E a gente verifica qual que é a altura. Ou seja, percebam que aqui eu tenho vigas com alturas diferentes. Ou seja, aqui eu preciso medir, tá? Opa, ó, e aqui até está errado, ó. 2,82. Então, na minha viga baldrame 114, vamos lá. Viga baldrame 114, eu tenho uma altura de 2,82, uma espessura de 15,5, tá? A espessura final, eu tenho o meu peso 15,5. E o meu peso não é 1.300, tá, pessoal? É o 15,5 que eu tenho aqui, que é 1.083. Então, agora eu tenho 473 kgf por metro. Então, percebam que é nos pequenos detalhes, tá? Além disso, referente a cargas de parede, uma coisa que eu não posso esquecer é de atribuir as aberturas. Ou seja, se eu tenho aqui uma porta de 80 por 2,10, eu preciso vir aqui e atribuir essa abertura, tá? Eu preciso atribuir 80 por 2,10. Por quê? Imagina que, Luiz, fiz o carregamento aqui, copiei de uma viga para outra, copiei os carregamentos, porque basicamente são todos iguais. Eu estou considerando a mais na minha estrutura, então é uma margem de segurança que eu estou trabalhando aqui. Mas não, vocês precisam considerar os carregamentos conforme vai ser utilizado. Nós já temos fatores de majoração na estrutura, então não há necessidade de, por exemplo, eu tenho uma parede no qual eu tenho 2 janelas, não vou considerar as janelas porque é um fator de segurança para a minha parede. Cara, se você está tendo um problema de deslocamento, se você está tendo um problema de flecha, se você está tendo um problema com momentos fletores muito altos, isso é proveniente de carregamentos. Ou seja, se eu não souber interpretar os carregamentos, se eu não souber atribuir os carregamentos da maneira adequada, eu vou ter problemas na otimização do meu projeto estrutural. Eu vou ter pilar com maior taxa de aço, vou ter flechas excessivas quando não há necessidade, eu vou ter um carregamento inadequado para aquela estrutura. Então, avaliem o projeto arquitetônico, igual eu comentei antes. Existe uma relação ainda que existem enchimentos, digamos assim, na estrutura. Por exemplo, às vezes vem uma situação no qual eu tenho uma carga de EPS. Pô, mas não é nada, Luiz. Sim, é algo. Existe uma carga de EPS, seja 20 kg por metro linear, seja 300 kg por metro linear. Percebe que existe uma relação de carregamento que vai fazer com que eu tenha uma análise estrutural, vai fazer com que, às vezes eu estou, pô Luiz, meu projeto estrutural não está passando, minha viga não está passando, meu pilar não está passando, e às vezes é um erro de concepção referente aos carregamentos da estrutura. Então, o que eu trago para vocês é que vocês tenham uma análise crítica, que vocês avaliem o projeto arquitetônico antes de iniciar o projeto estrutural. Avaliem quais são os carregamentos. Muitas vezes, pessoal, muitas vezes, isso aqui acontece demais, tá? E não é o simples fato de colocar carregamento a mais. O simples fato de não colocar carregamento, tá? Existe um exemplo, pessoal, isso aqui a gente falou já num evento nosso, no qual pode ser que o nível da rua esteja aqui. Pode ser que eu tenha solo atuando aqui, tá? Pode ser que eu tenha um solo aqui. Então, consequentemente, eu vou ter empuxos na estrutura. Esse empuxo da estrutura vai atuar aqui em H sobre 3, tá? Estou fazendo aqui rápido para vocês entenderem. Eu vou ter um empuxo ativo aqui atuando. Esse empuxo, pessoal, muitas vezes é de 1 tonelada, muitas vezes é de 2 toneladas, dependendo o nível de coesão do solo, dependendo do tipo de coesão do solo, dependendo da altura que está sendo considerada. Então,
é uma relação de analisar criteriosamente o projeto arquitetônico, interpretar nível de solo, interpretar se eu tenho abertura, interpretar se eu tenho revestimento, interpretar o acabamento da laje, interpretar o tipo da cobertura, as áreas de influência do telhado, para aí sim eu considerar a concepção das cargas na minha estrutura. Então, de nada adianta eu mudar a posição do pilar, de nada adianta aumentar a altura de viga, e a gente já falou aqui que aumentar a altura de viga pode ser prejudicial para a estrutura, por conta do peso próprio dos elementos. Então, eu preciso realmente avaliar a estrutura de uma maneira que ela vai ser construída, tá? Seja reboco, seja pintura, seja reboco externo, seja um pavimento, seja cargas de água, seja empuxos em muros de arrimo, em pilares, enfim. Eu preciso avaliar criteriosamente todos os sentidos do meu projeto, todos os elementos do meu projeto, tá? Então, trouxe isso para vocês, para que vocês tenham um senso maior referente à concepção, referente à análise estrutural, que dependem, a concepção e a análise estrutural, elas dependem das ações na estrutura, porque nós só avaliamos o projeto estrutural a partir de um caminho das ações. A partir do caminho das ações, nós conseguimos aplicar o método domínios níveis, voltar para a nossa estrutura, identificar as responsabilidades e aí sim resolver um projeto estrutural. Porque de nada adianta nós atribuirmos cargas que não são realistas, atribuir cargas que não são reais, que não são adequadas para aquele projeto e querer aumentar a seção, querer aplicar vinculação, sendo que eu estou fazendo a concepção das cargas errada. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham dado like já, né? Vocês tenham comentado. E, enfim, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like, participe do nosso grupo no Telegram. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.